Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. 50 personalidades acabam de fazer um abaixo-assinado para a reforma da justiça em Portugal. É algo de extremamente importante para o nosso país e, por isso, vamos refletir sobre essa questão. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes para partilharem este programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Começamos então por falar da reforma da Justiça que é pedida neste abaixo-assinado de 50 personalidades de vários quadrantes políticos, desde o PS ao CDS. Efetivamente, a justiça portuguesa está a ser escrutinada e avaliada de uma maneira extremamente negativa. Já não bastam casos de absolvição de arguidos que se veio a verificar que estavam infundadamente acusados. Já não basta o caso recente da queda de um primeiro-ministro devido a um comunicado da Procuradoria-Geral da República que o Tribunal da Relação, com 3 juízes, veio dizer que era completamente infundamentado. Agora, percebemos que os crimes de Ricardo Salgado, em grande parte, vão prescrever em outubro ou novembro deste ano. Isto é, o processo mais importante da justiça portuguesa depois do 25 de Abril poderá acabar em nada. Ora, este processo relativamente ao caso de Ricardo Salgado é um processo gravíssimo porque o Ministério Público esteve 3 anos, 3 anos, com o processo parado. Houve recusa de magistrados de assumirem o processo e a substituição desses magistrados levou 3 anos. Claro que 3 anos, veja-se que é o tempo essencial para haver ou não haver prescrição. E é certo que a investigação era morosa, a investigação é complexa, este tipo de processos não deviam existir, deviam ser separados, já se provou mais que abundantemente que os megaprocessos aquilo que dão é em nada e em prescrições. Agora, a atuação do Ministério Público está também sob escrutínio, particularmente devido a buscas, devido a acusações que vieram a ser verificadas infundadas relativamente a políticos com importância e, sobretudo, relativamente ao caso da suspeita lançada pela Procuradora-Geral da República sobre António Costa. Ora bem, a justiça portuguesa, do modo geral, não funciona mal. Funciona mal a justiça administrativa, que é escandalosamente lenta, em grande parte por falta de magistrados e de tribunais administrativos. São poucos os tribunais administrativos do país, são poucos os magistrados e, ainda por cima, há uma união entre a justiça administrativa e a justiça fiscal, coisa que devia estar separada. É essencial a separação entre a justiça administrativa e a justiça fiscal para que a justiça administrativa e fiscal possa funcionar devidamente e não permita que os processos se arrastem 15, 20 anos inclusivamente. Depois, no que toca ao Ministério Público. O Ministério Público não é independente, não é uma magistratura verdadeiramente independente, porque a Procuradora-Geral da República, que superintende o Ministério Público, é nomeada pelo Presidente da República sob proposta do Governo e a hierarquia do Ministério Público está sujeita à Procuradora-Geral da República. Portanto, não há uma verdadeira independência do Ministério Público como existe nos magistrados judiciais.
Mas o Ministério Público tem reivindicado uma independência e, sobretudo, isso é que é grave, tem reivindicado uma total ausência de responsabilidade. No caso concreto de António Costa, e falamos desse caso concreto que é muito importante porque esse caso concreto fez cair um governo, fez o país entrar em eleições antecipadas, fez o país entrar numa crise que não se sabe por onde é que ela vai parar, porque neste momento não há uma maioria definida no Parlamento e provavelmente vamos ter de nos confrontar dentro em breve com outras eleições. Ora, a estabilidade do sistema político foi posta em causa precisamente pela Procuradora-Geral da República. E sem razão, sem qualquer fundamento, como o Tribunal da Relação veio a dizer de uma maneira claríssima. Por um lado, há que refletir sobre o que é que irá ser feito a esses procuradores que fizeram aquilo que fizeram e que levaram a Procuradora-Geral da República levianamente a emitir aquele comunicado que derrubou o Primeiro-Ministro. Eles continuarão absolutamente impunes, sem qualquer sanção? Será que um procurador pode fazer aquilo que quiser, pode vir para a praça pública, nomeadamente através de comunicados ou através de fugas da informação seletivas, dizer aquilo que quiser e pôr em causa a honra das pessoas e pôr em causa o próprio sistema político do país? Isto é que está em causa e é isto que deve ser refletido. E já falámos aqui de soluções para isso, mas voltamos a repeti-las porque este abaixo-assinado parece pôr em causa uma certa independência do Ministério Público que é necessária. Parece que quer aproximar o sistema judicial português do sistema judicial americano, em que os juízes e os procuradores são nomeados e transitam da política para a magistratura e da magistratura para a política. E isso não é de modo algum desejável. O sistema português é um sistema defensável que precisa, no entanto, de ser corrigido. E essa correção deve estar no seguinte. Primeiro, um procurador da República que faz uma investigação e que deduz uma acusação sem fundamento por grave negligência deve ser sancionado, nomeadamente deve ser punido com uma despromoção. É uma forma de fazer com que os procuradores façam uma investigação rigorosa e com que as suas opiniões políticas não interfiram nos processos judiciais, que é aquilo que muitas vezes nós suspeitamos. E suspeitamos fundadamente. Depois, para além disso, para além da sanção a um procurador que de uma forma gravemente negligente presta informações ou deduz uma acusação infundada, é necessário algo que acabe com o enlameamento das pessoas sem que haja sequer acusação. Frequentemente, como no caso de António Costa, como noutros casos daí de outros políticos e de qualquer cidadão. Isto é válido tanto para qualquer político como para qualquer cidadão. Ou para qualquer magistrado, porque isto é válido também para magistrados. Isto é, não deverá ser permitida e deverá ser punida criminalmente a notícia de um inquérito sobre comportamentos de pessoas que envolva a honestidade, a honra das pessoas, sem que haja uma acusação fundada. Nós vemos que frequentemente o Ministério Público e até a Polícia Judiciária, para mostrarem trabalho, vêm com notícias sobre inquéritos em curso.
pondo em causa a honra, a honestidade e a vida pessoal das pessoas, ou a vida política das pessoas, e fazem isso impunemente, e depois veio-se a verificar que aquilo que foi dito não tinha o menor fundamento. Portanto, a solução jurídica, e eu como jurista para o caso, havendo esta solução, será crime, será considerado crime, o difundir notícias que ofendam a honra e a dignidade das pessoas antes de haver uma acusação dirigida contra as pessoas. Se isso suceder, pensamos que a justiça portuguesa sairá muito dignificada. São apenas duas pequenas alterações, mas duas alterações que fazem muita importância no sistema judiciário português, nomeadamente quanto à atuação do Ministério Público, e que acabarão com esta vergonha nacional que foi a queda de um governo devido a um comunicado da Procuradoria-Geral da República completamente infundamentado e o enlamear da dignidade das pessoas e também da estabilidade das instituições que foi posta em causa. Falaremos também, relativamente a Portugal, de outra questão importante. E essa questão é agora o atual governo da AD vir dizer que, afinal de contas, o país está em dificuldades e, portanto, as coisas não estão tão boas como se apregoava e, por isso, há que ter cautela no que toca a aumentos salariais na função pública. Isto é, os mesmos que antes das eleições prometiam o céu e a terra, agora, como se veem confrontados com a realidade, atiram as responsabilidades para os outros, como se eles não soubessem bem o que se passava, atiram as responsabilidades para os outros, a dizer que, por causa da governação do PS, é que eles não podem fazer os aumentos que prometeram ou descer os impostos conforme prometido. É uma baixeza moral e uma baixeza política que os portugueses devem ter em conta em futuras eleições. Porque isto de prometer mundos e fundos e depois, chegando ao poder, fazer exatamente o contrário ou muito menos do que aquilo que prometeram, deve ser sancionado pelos eleitores. Senão, nós vivemos constantemente debaixo da fraude. E aqueles que prometem a isenção de impostos, por tudo e por nada, quase que acabam com os impostos em Portugal, deve ser perguntado, acabando com os impostos ou diminuindo assim extraordinariamente os impostos, quem é que faz as estradas, quem é que mantém as estradas, quem é que faz as escolas, quem é que mantém as escolas, quem é que mantém o ensino do modo geral, quem é que mantém a saúde, quem é que mantém a justiça. E eles, provavelmente, dirão que então que é a iniciativa privada que resolverá os problemas. Agora, os cidadãos têm que perguntar se a iniciativa privada fará isso tudo gratuitamente. E quem é que paga depois isso? Se em vez de pagar tudo isso através dos impostos, se não pagam mais diretamente através dos preços à iniciativa privada. É uma reflexão que aqui deixo e que aqueles que me escutam devem ter em conta. Falamos agora de Israel e da trégua impossível entre o Israel e o Hamas. Porque a verdade é que a partir do momento em que Netanyahu diz que, com ou sem acordo de suspensão das hostilidades, haverá um ataque a Rafah, onde está 1.300.000 pessoas que estão a sofrer inacreditavelmente com fome, com sede, com doenças de todo o género, pois esse ataque que levará a uma carnificina de inocentes, Netanyahu diz que ele vai haver. Quer haja um acordo ou quer não haja acordo. Se vai haver essa carnificina, então por que é que o Hamas vai assinar um acordo? Isto é, Netanyahu
aquilo que está a dizer ao Hamas é para não assinar qualquer acordo, porque a única coisa que pode haver é um adiamento da carnificina e, em troca disso, a libertação de prisioneiros do Hamas. Ora, sendo assim, aquilo que Netanyahu pretende é perpetuar-se no poder, é que a guerra continue indefinidamente, que não haja eleições e ele, que está completamente desprestigiado na opinião pública de Israel, não seja apeado do poder e não seja, como será, quase de certeza, preso. É este o grande dilema que vemos acontecer na Palestina. Esperamos que finalmente o Tribunal Penal Internacional emita mandados de captura contra Netanyahu, contra Ben-Gvir, contra Golan e contra outros figurões da extrema-direita israelita que, sendo judeus, se comportam como verdadeiros nazis, que querem destruir vidas, que querem destruir tudo aquilo que é palestiniano para implantar um Estado racicamente puro, um Estado racista de Israel. Essa gente, o Netanyahu, o Golan, Ben-Gvir e outros, são racistas, tão racistas como era Hitler, e aquilo que pretendem é exatamente algo de semelhante àquilo que pretendia Hitler. Não estejamos com esperanças de que vai haver um acordo e vai haver paz na Palestina. Pelo contrário, aquilo que esperamos é um agravamento das hostilidades e, no futuro, estamos plenamente convictos disso, que Israel está derrotado, já está derrotado, porque nunca teve uma guerra com a longevidade desta guerra. O máximo que teve foram guerras de um mês. E esta já vai para mais de 6 meses. E não será certamente nos próximos 6 meses que irá acabar, a não ser que haja uma catástrofe. Mas Israel vai ser derrotado lentamente, porque a economia israelita está a ser asfixiada. O principal porto israelita de Eilat não está a funcionar e, se não fosse a ajuda americana, ajuda não só em material de guerra, mas ajuda monetária, Israel não se conseguia aguentar nesta guerra criminosa que está a levar a cabo contra os palestinianos. Vamos a ver o que é que isto vai dar, mas estamos plenamente convictos que irá dar numa séria derrota das forças de direita israelitas. Finalmente, falamos do clima. As alterações do clima estão a ocorrer de uma maneira extremamente grave. E particularmente no Brasil, particularmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que é a zona onde as correntes polares se encontram com as correntes amazónicas. E aí começa a haver tempestades como nunca houve. Vimos tempestades muito recentes, gravíssimas, em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Agora, uma grande barragem que, em consequência das tempestades, rebentou e matou já, pelo menos, umas 80 pessoas. Já se conhece que terão morrido 80 pessoas e muitas outras terão ficado desaparecidas. Mas barragens que também não oferecem o mínimo de garantias de segurança, porque os sucessivos governos brasileiros não exigiram da construtora, da grande construtora brasileira de barragens, a Vale, garantias de segurança. E, sobretudo, porque os respectivos dirigentes, os respectivos responsáveis pela segurança das barragens, ficam completamente impunes. Não se sabe o que é que sucedeu com a tragédia de Mariana
em que centenas de pessoas morreram. Não se sabe o que é que sucedeu com a tragédia de Brumadinho, em que centenas de pessoas morreram. E indemnizações àqueles que tiveram as suas casas, as suas terras, a sua vida destruída por essas inundações, por esse rebentamento de barragens. Nada disso ainda aconteceu. O Brasil precisa de responsabilizar os seus principais responsáveis. Precisa de combater definitivamente toda a destruição da floresta amazónica e, do modo geral, da floresta brasileira, para que as alterações climáticas não afetem como estão a afetar o Brasil. Esperamos que isso aconteça, porque há grande esperança neste governo de Lula da Silva e só concretizando essa esperança ele poderá libertar o Brasil do fascismo que se anuncia que irá recandidatar-se em próximas eleições através, novamente, dessa figura absolutamente repugnante que é Bolsonaro. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem este programa, que subscrevam o canal da Rádio Transforma e, subscrevendo o canal da Rádio Transforma, apoiam este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.